E aí acho que aí chegamos no ponto que todo mundo quer saber. Fala aí algumas técnicas. Como fugir? Como que a gente reprograma o cérebro, como que a gente pega esse hábito que já está estabelecido lá como se fosse uma construção, como é que a gente destrói essa construção e constrói um outro caminho no lugar, como é que a gente outro comportamento. constrói um outro comportamento. Foi sobre isso que a gente começou falando, né? Sim. Não é medicamento que resolve procrastinação. Não. Medicamento pode tratar comorbidades, enfim, condições que estão relacionadas. Sim. Mas o que resolve o problema da procrastinação é uma mudança de mentalidade, Perfeito. é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de comportamento. Fala um pouco, você tem até um e-book sobre isso, Sim, com sim. técnicas que eu acho que todo mundo vai se beneficiar de adquirir, mas fala um pouco das técnicas, como que a gente resolve isso. Por causa dessa demanda tão grande no consultório, eu tenho estudado muito sobre como moldar essa parte comportamental sem necessidade de medicação. Como a gente acabou de dizer, o medicamento ele pode te deixar, de certa forma, um pouco mais saudável, neurofisiologicamente Para falando, que você consiga fazer mas isso. se você não mudar o comportamento, não tem remédio no mundo que vá resolver. Então, assim, eu vou tomar um anfetamínico, vou tomar um inibidor de captação de dopamina, legal, ele pode até te ajudar, mas se o comportamento instaurado não for movido, se não houver essa ruptura, você não vai sair do lugar. Você não vai mudar a sua atitude. Sim. Então é comportamento. Sim. E eu acho muito legal isso, né? Porque a gente hoje é muito adepto da medicina do medicamento, né? Sim. E biblicamente falando, claro que o medicamento é uma ferramenta importante. Já tem vários vídeos aqui falando sobre isso, como os medicamentos podem ser ferramentas da graça comum de Deus para nós, porém, mais do que mudar por medicamento, o chamado de Deus para nós é mudar comportamento. Sim. De dentro para fora, mudar o nosso estilo de vida para viver como Jesus, né? É uma ferramenta. É isso. Não é a solução. Exato. Então, é um auxiliar para que o meio te leve ao fim. Então, assim, ele vira, às vezes, e eu gosto muito dessa apologia, que ele vira uma boia. Você, no momento, você está com o narizinho para fora da água, e se a cabeça não estiver submersa completa. A gente precisa de uma boia para que você olhe para que lado você vai e volte a nadar. Só que o remédio não vai te fazer nadar. Sim. Pode ser um estimulante, pode ser um neurotransmissor de qualidade infinita que vai te dar energia para nadar. Mas quem vai bater os braços é você. Boa. Então me fala aí. Me ensina para todo mundo como é que se livra da procrastinação. No e-book eu trabalho de forma bem sucinta, bem simples. Eu acho que tem 12 ou 13 técnicas que, no fim das contas, elas se completam ou se interagem. Mas tem algumas que eu gosto bastante, que são um pouco mais palpáveis, que dá para a pessoa começar a vislumbrar uma melhora, e a gente entra naquele gotejar de dopamina, onde qualquer pequeno sucesso, se ele for valorizado, ele vai te levar um passo mais próximo de mudar aquele comportamento. Legal. Então, essa é uma técnica. Comemorar, se vangloriar, celebrar. Se valorizar, celebrar. Eu gosto de uma frase que no nosso cérebro a gente foi tão feito para celebração, para essa produção de dopamina, que quando a gente não celebra, não repete. Por isso que a gente precisa da celebração. O que não é celebrado, não é repetido. É uma forma do nosso cérebro aprender algo, é trazer celebração. Trazer celebração, sim. Trazer alegria. Né? E estudos da neurociência, inclusive, comprovaram que o comportamento físico da celebração, você comemorar mesmo, isso. Vibrar mesmo, gritar, potencializa de uma forma essa liberação dopaminérgica que o cérebro tende a repetir aquele comportamento com uma frequência. Ao seu corpo. Tem um estudo bem interessante onde eles falam sobre o mimetismo facial, sobre o sorriso, inclusive. Foi feito um estudo com 100 alunos numa universidade. Eles receberam o mesmo texto. 50 deles estavam com um lápis na boca, simulando a mimética de um sorriso, e 50 estavam normais. A interpretação do texto foi muito mais positiva nos que estavam mimetizando um sorriso. Sim, mesmo um sorriso forçado. Ele te envia uma sinalização de celebração de dopamina e melhora o seu desempenho. Um dos tratamentos que eu uso para o paciente, inclusive o paciente depressivo, é forçar uma comemoração no começo do dia. Sim. Quando você vibra, até grita, vibra, comemora, mesmo que seja um sucesso muito diminuto. Por exemplo, essa semana eu consegui acordar todos os dias às 6 da manhã. É um primeiro passo. Comemora. Comemora.
Valoriza seu passo. Celebra, desfruta disso, né? Desfruta disso. Quem desfruta mais se frustra menos. Exatamente. Importantíssimo você frisar isso, porque frustração é um sintoma complicado, né? Então, comemoração é um dos comportamentos mais interessantes para você começar. Sim. Porque é simples. Comemorar que você respondeu um e-mail. Eu consegui legal. zerar as mensagens do meu WhatsApp. Comemora. Nossa. Faz uma festa. Não, faz festa, Celebra. literal. No começo você vai sentir até meio bobo. Uhum. Você sente bobo mesmo, você tá comemorando sozinho, em casa, no meio do nada, dentro do consultório, do escritório. Mas é uma diferença gritante. Dá sorrisos também, né? Sorriso. Andar por aí sorrindo. Eu gosto de dizer pros meus pacientes, né? Cada 3 minutos você dá um sorriso. Faz a sorriso terapia. Tipo sorriso de dentista. Né? Sorriso de dentista. Mesmo que você esteja rindo de você mesmo. Mas isso manda, né? A gente tem esses receptores que mandam sinalização. O corpo comunica com a mente para produzir mais neurotransmissores. Engraçado você falar da terapia do sorriso, porque eu falo para meus pacientes assim, sempre que você for cumprimentar alguém, mesmo que você não esteja bem, sorria. Uhum. Porque o seu sorriso vai te liberar hormônio positivo e a resposta do sorriso do outro vai te liberar hormônio positivo. É isso aí. Que o sorriso ele é contagia. Ele contagia. Contagiante e contagioso. Contagiante e contagioso. e ele faz liberação de hormônio positivo dos dois lados. É isso. Então, troca. Legal. Pensando no então, próximo. Celebração. Importantíssimo. Perfeito, muito bom. Outro que eu gosto Celebração muito. De pequena realização. Qualquer Legal. uma. Seja um comemorador, seja um celebrador. Sim, tipo assim, um parente distante mandou uma mensagem que eu não queria responder, eu respondi. Comemora. Mandei um bom dia para aquela tia-avó que me mandou a figurinha pela 10ª vez esse mês. Por que a gente é tão... Nós, como brasileiros, né? A gente ama tanto futebol. Porque o futebol proporciona pra gente uma capacidade de comemorar. Você comemora tudo. Você comemora lateral, você comemora tiro de meta. Ufa, é por isso que os esportes trazem essa adicção. Uhum, exato. A competitividade traz comemoração. Exato. Né? A pessoa que não tem o prazer da comemoração no esporte, ela não adere. E tem muito a ver, quando a gente não vive essa vida comemorando, a gente está sempre insatisfeito, não comemora uma água que a gente bebe. Você não é grato. Uhum. E aí essa insatisfação é um ambiente perfeito para procrastinação. Para instauração de comportamentos com procrastinadores. Muito bom, hein? Muito bom. Legal. Bom. Fala mais. Outro que eu acho muito interessante também, e esse é um pouco mais prático, e ele é contraditório, já explico por quê, mas eu chamo de 5 minutos. Qualquer atividade que te leve até 5 minutos para resolve agora. Legal. Agora. Então, por exemplo, eu estou no meio de uma leitura e estudando e a minha secretária entra e fala, doutor, o senhor precisa responder o e-mail de tal laboratório. Eu abro o e-mail, respondo, 5 minutinhos, voltei para minha leitura. O suficiente, você tem que ter o discernimento de saber que aquela atividade vai demorar até 5 minutos e você tem que ser fiel a você mesmo para que nesses 5 minutos você não perca o foco da sua atividade principal. Legal. Então, assim, por que eu cravo 5 minutos? Porque mais do que isso, você começa a dividir a sua atenção de forma muito mais duradoura. É como se você estivesse tirando da frente para focar melhor aqui. Tiro da frente. Você só tirou, e eu não resolveu. Tô deixando acumular Exatamente. demandas. Porque pensa só, você tem uma mensagem para responder. Ela vai demorar 3 minutos para responder. E você deixou para depois. Só que no fim do dia você tem 10 mensagens para responder. Daí aqueles 3 minutos viraram 30. Daí tem mais 10 porque à noite também tem mensagem. Sim. Daí virou 2 horas. Então assim, até 5 minutos que não for prejudicar o seu potencial de ação, não deixe acumular resolve agora. Demandas. Porque as demandas acumuladas fazem com que você vire um procrastinador. E demandas que eram pequenas vão se tornar um grande problema. E puxando esse gatilho dos 5 minutos, tem outra conduta que a gente faz para também diminuir a procrastinação e aumentar a sua execução de tarefas, que é fracionar. Diminui ela. Por exemplo, eu tenho que escrever um livro. Nossa, como é que eu vou escrever um livro? Meu Deus. Muito grande. É muito grande. Então você fraciona. Escreve uma página por dia. Escreve um parágrafo por dia. Você diminui em parcelas tão diminutas que fica ridículo. Sim. E você facilita o processo. Então você deixa tão simples de resolver que você nem consegue deixar para depois. Sim. Vai demorar 3 minutos para eu resolver. Então eu vou fazer rapidinho aqui agora, depois eu volto para o que eu estou fazendo. E essa é uma lógica que para todo hábito ela funciona, né? Sim, exatamente. Porque o hábito ele vai quebrar um automatismo. O automatismo não consome energia.
Exatamente. Ele usa já um circuito automático que gasta menos energia. Sim. Para construir um hábito novo, você gasta energia. Então, quanto menos energia você coloca facilitando esse processo, facilitando o hábito, deixando uma tarefa que é pequena, uma micro tarefa, isso daí facilita muito. E fragmentar, né? E olha como a gente consegue linkar os dois. Você dividiu em micro tarefas para desprender menos energia para realizar, já quebrando o comportamento habitual. Ou seja, você já está saindo do automático e depois disso você comemora. Uau! Então você já uniu 3 tarefas, 3 potenciais de ação numa conduta só. Exato. E palpável. Exato. Por exemplo, esta semana eu quero acordar todo dia às 6 da manhã. Eu posso até não fazer nada até a hora que eu preciso ser ativo. Eu posso, inclusive, eu posso até sentar e assistir uma série. Mas só de você ter o sucesso de acordar às 6 da manhã, você já consegue... Você já quebrou um automatismo. Exatamente. E você já comemorou isso também. Porque para pensar, pensando no acordar, tem coisa mais procrastinadora do que o soneca? Você começa o seu dia procrastinando a sua hora de acordar. Já programando o seu dia para a procrastinação, né? Na hora de acordar, você já está procrastinando. Mais uma. Vamos lá. Então já foi celebração, já foi 5 minutos, fragmentar. Já foi agora a fragmentação. Tem uma que eu gosto muito, que é o ensaio mental. Essa eu uso muito, inclusive. E não só para atividades corriqueiras, eu uso para esporte, eu uso para leitura, para estudo. Tudo que você fizer, que tiver que fazer, e se sentir desconfortável de alguma forma, ou sentir que demanda um pouco mais de energia do que você entende que é possível, treina. E esse treino não é um treino que demanda esforço, é um treino mental mesmo. É você sentar num cômodo confortável, fechar os olhos e imaginar com a maior riqueza possível de detalhes você fazendo e sendo bem sucedido naquilo que você tem que fazer. E isso não é Dr. Tiago está falando, não. Isso é neurociência. Grandes esportes, pilotos de moto velocidade, de Fórmula 1, eles têm o treinamento físico, eles têm o treinamento em pista, mas eles têm o tempo de treinamento mental. Eles entram geralmente num cômodo escuro, eles têm a pista impressa ou um tablet, qualquer que seja. Ele senta, daí ele fecha os olhos e ele faz a pista inteira com todos os detalhes possíveis. Troca de marcha, postura, o som, visual, o que ele vê naquela curva, o que ele vê nessa, onde ele vai entrar. Se aquele meu oponente vier me ultrapassar, o que eu vou fazer? Ele treina o cérebro e o nosso cérebro ele é uma máquina de criar padrões. Então, quando você treina o seu cérebro, mesmo que na sua imaginação, na hora... é o problema da ansiedade, né? Exatamente. É que a ansiedade é o oposto disso. Exatamente. É um treino, você antecipa todo um cenário catastrófico. Ruim. Exatamente. E aí o ensaio mental é o oposto. É o oposto. Você está treinando o seu cérebro para coisa ruim. Então você antecipa o próprio sofrimento. Quando você treina para atividade bem sucedida, você... Perdão. Você tem duas grandes vantagens. Você já fez aquela ação antes na hora que você vai fazer. Então você já, no seu cérebro, você já fez aquilo antes. Então não é algo novo. O nosso cérebro fica confortável com o que é conhecido. Então você já fez. Então eu estou muito mais confortável para fazer. Eu uso muito... Você reduz muito da ansiedade, do gasto mental que você tem que fazer para lidar com o novo. Eu uso muito para paciente que tem timidez para falar em público, para paciente, para palestrante, para pregador, que tem a dificuldade de falar em público. Eu falo, treina em casa, na frente do espelho. Treina como se tivesse 1000 pessoas te assistindo. Sim. E é muito isso, né? Porque todo hábito é um condicionamento. Sim. Condicionamento, até a gente usa essa terminologia para o físico. Você vai condicionar o seu corpo, é um condicionamento físico. A mente também precisa ser condicionada, ela precisa de repetição, de treino. E esse treino, Deus nos deu essa capacidade de sermos imagem e semelhança dele, de conseguirmos antever, antecipar, que eu penso que foi feito para que a gente sempre tenha os nossos olhos no eterno. Então eu consigo sempre ver as coisas por uma ótica diferente a partir do que eu tenho de Deus aqui dentro de mim. Né? E pensa no ensaio mais positivo do que você almejar a mentalidade de Jesus Cristo. Sim. De você ser a semelhança de Jesus Cristo. Pensa... Por isso que ele diz que nós temos já a mente de Cristo, né? Não é que nós teremos. A gente só precisa treinar. A gente só precisa
transformar a partir dessa renovação, de entendimento. Exato. E daí pensa só, você está treinando na sua cabeça, na sua imaginação, você está executando a tarefa e está sendo bem sucedido. Comemora. Comemoração. Legal. Comemora. Celebra. Celebra porque, mas foi na minha imaginação, eu vou me sentir muito bobo. Comemora. Você está condicionando o seu cérebro. No começo você vai sentir bobo, mas depois você vai sentir um efeito tão positivo que você não vai conseguir ficar sem comemorar. Legal. Então, isso é Legal. muito bom. interessante. Ensaio mental. Ensaio mental.